tudo bom? E aí, como que foi uma prova? Foi super boa? Tava bem tranquilo, né? Vamos fazer a correção então da avaliação hoje. Hoje eu vou fazer a correção bem superficial com vocês. Na nossa aula do Zoom a gente vai ver questão por questão o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Certinho? A primeira questão da prova de vocês, ela já falava sobre os biomas, que é lá no comecinho da unidade de vocês. Então, o Brasil apresenta uma das maiores biodiversidades de floresta do planeta. Essa biodiversidade está presente em variados biomas. Aí dá um texto para a gente. Lembra que todas as informações são importantes ali. É formada por um conjunto de formações de florestais, ombrófila densa, ombrófila mista, estacional, semidecidual, estacional decidual, ombrófila aberta. E ecossistema associado com restingas, manguezais, campos e altitudes. Hoje, os remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a 22% de sua cobertura original. Encontram-se em diferentes estágios de regeneração. Apenas 7% estão bem conservados e fragmentos acima de 100 hectares. O bioma brasileiro ao qual o texto se refere é o quê? Qual que é o bioma, gente, que tem restinga, que tem manguezal? Restinga, manguezal não é na beira da praia? Qual que é o bioma que vem lá do norte e vem até o sul, gente? É a Mata Atlântica, certo? Então, por essas duas palavrinhas, a gente conseguia decifrar a questão. Certinho, gente? Olha o número 2. Na imagem, pode-se observar o Pantanal, um bioma brasileiro. A principal característica desse bioma, visualizado na imagem, é... Então, eu vejo ali, gente, várias áreas alagadas, certo? Lembra do bioma de regiões literalmente alagadas. Então, primeiro, o aspecto seco da mata do solo? Não, tem muita água. Árvore e pequenos galhos retorcidos? Também não, gente. Regiões inundadas pelas águas e rios? Sim, tá? Então, é só olhar a imagem para decifrar qual é o tipo do bioma, se você não lembrar qual que é o Pantanal. Próxima. Terremotos e tsunamis e erupções vulcânicas são capazes de causar grandes impactos ambientais. Os terremotos ou abalos sísmicos são provocados por movimentos da crosta terrestre composta por enormes placas e rochas, chamadas placas tectônicas. As placas tectônicas se movimentam lenta e sucessivamente sobre uma camada de rocha parcialmente derretida, ocasionando um contínuo processo de pressão e deformação de grandes massas de rocha. Quando duas placas se chocam ou se raspam entre elas, gera um acúmulo de pressão que provoca um movimento brusco. A maior parte do terremoto ocorre nas bordas das placas tectônicas, ou em falhas entre dois blocos rochosos. Lembra que eu falei que nós não temos placas tectônicas, não temos um encontro, nós estamos no centro da nossa placa tectônica. Essas catástrofes ambientais, gente, ele fala o que acontece. Ocorrem pela estabilidade das placas tectônicas, ela é estável? Não. Tem menos incidência no Brasil, pois ele se localiza no centro de uma placa, gente? Sim, tá? Então, nosso país está no meio da placa, por isso que não tem terremotos. Certinho? A próxima questão, gente, ele fala assim, essa é muito fácil, gente. Cada ser vivo está inserido num ambiente de diferentes níveis de organização. Observe animais da savana africana. Em relação ao nível de organização dos seres da imagem, gente, tem-se apenas uma população? Não, lembra que população são seres da mesma espécie. Nós temos animais de várias espécies. O elefante e o rinoceronte são da mesma população? Não, não é da mesma espécie. A grama não faz parte da classificação do ecossistema, gente? E todos os seres vivos e os que não é vivo integram o ecossistema. Isso. Lembra lá dos nossos fatores abióticos e nossos fatores bióticos? Tá? Então, todos os seres vivos integram sim um ambiente, seja ele vivo ou não vivo. Então, a minha resposta ela é a D. Vamos para a próxima. Na 5, gente, ele fala assim, o Brasil apresenta um grande território, qual apresenta uma grande diversidade de fauna e flora, que compõe um ecossistema. Aí eu tenho a Mata Atlântica, a Caatinga, o Manguezal e o Pantanal. Ele deu 4 imagens para vocês. Os ecossistemas que apresentam características semelhantes em relação ao clima, vegetação, solos, aspectos físicos, são denominados de bioma. Em relação ao bioma apresentado na imagem, todos são classificados como biomas brasileiros continentais? B. O manguezal está presente apenas na América do Sul? O Pantanal e o manguezal são biomas costeiros? E a D. Os manguezais atuam como berçário de várias espécies marinhas, gente.
A minha resposta é a D, tá? O manguezal atua como berçário de espécies marinhas. Correto, gente? Certo? Lembra por que a primeira está errada? Porque ele não é só continental, tem uma parte litorânea também, tá? Então a resposta é D. A questão 6. Em uma visita ao laboratório de ciência, um pôster exibia nitidamente um esquema de uma organela presente em uma célula vegetal, em formato tridimensional. Isso aqui eu falei que era aquele pacotinho de traquinas de limão. Lembra que tem as bolachinhas verdinhas dentro, gente? A estrutura apresenta que reage com a luz solar é definida do quê? Quem que faz? Pega a luz solar, pega o gás carbônico e transforma em oxigênio e glicose para a planta. É o cloroplasto, certo? Então essa organela é o meu cloroplasto que eu só encontro na célula vegetal. A questão 7. O reino plantar apresenta exemplares diversificados para melhor organização. São classificados em grupos distintos, de acordo com a presença e ausência de características morfológicas e fisiológicas. Sabendo disso, observe a imagem que representa um vegetal. Então ele está dando ali, gente, uma planta que tem fruto, certo? Então ele fala assim, de acordo com a característica apresentada do vegetal exibido, pertence a que grupo? Qual que é o grupo da planta que tem fruto, gente? Tem semente, tem raiz, tem caule, mas tem fruto. É as nossas angiospermas. Essa aqui era muito fácil. Olha 8. Os frutos são representados num processo evolutivo, o qual aprimorou a reprodução do reino vegetal. Entretanto, alguns frutos são chamados de falsos frutos, ou pseudofrutos, como exibe na imagem. Apesar de aparecer um fruto, pseudofrutos são chamados assim por quê? Porque a professora explicou para vocês. Lembra que fruto, gente, tem o óvulo fecundado, e a partir dali ele formou o fruto. E o pseudofruto? Vamos ver. O sabor não é característico do fruto? Nada a ver. São desprovidos de semente? Tem semente, tá? Se desenvolve sem ser fecundados ou não se desenvolve do ovário, gente? Na verdade, ele não se desenvolve do ovário, tá? Todo fruto verdadeiro vem a partir do ovário. O pseudofruto originou de uma outra parte que não seja o ovário. Certinho? A 9. A imagem exibe um dos momentos mais fascinantes da vida, a abertura e o fechamento dos estômatos que ficam na folha. Então, entra CO2, sai água, sai oxigênio, é por ele que faz esse processo. De acordo com a imagem, conclui-se que a planta está realizando fotossíntese, absorvendo o CO2 e liberando o oxigênio e água, está realizando respiração celular, absorvendo CO2 e liberando oxigênio e água, está realizando manutenção para não perder a água para o ambiente externo, está realizando manutenção para adquirir que o ambiente externo para o corpo da planta, gente. É a certo? Está realizando fotossíntese, absorvendo CO2 e liberando o oxigênio, tá? Essa é a função dela também, certo? Ela faz o processo, nós aprendemos de trocas gasosas. Pega um nutriente, pega um gás e libera outro gás, certo? E a última questão de vocês só foi sobre uma flor. Então ele fala assim, entre os métodos reprodutivos observados na natureza, as angiospermas apresentam técnicas elaboradas para obter sucesso na fecundação. Então ele deu, gente, 3 etapinhas, 3 partes para você de uma planta, ele quer o nome. O conjunto das estruturas sinalizadas e a função desempenhada é conhecida por carpelo, estrutura masculina? Será que é masculina? Carpelo, estrutura feminina? Estame, estrutura masculina ou estame, estrutura feminina? Gente, primeiro está mostrando o carpelo, que é essa partezinha aqui de cima, tá? Depois ele fala assim, ó, para receber o gameta masculino. Então, o que acontece? O gameta masculino, ele entra por essa estrutura e ele vai fazer o quê? Vai descer, vai até o óvulo dela, onde ele vai ovar, ele vai fecundar e vai gerar um fruto posteriormente, tá? Então, essa é a função dele. Certinho, gente? Tava muito fácil, né? Como você está hoje? E aí, sabendo o resultado da prova, sabendo da correção, você está chorando ou você está sorrindo de alegria que você fez super bem? Daqui a pouco, gente, a gente vai conversar um pouquinho lá na nossa aulinha do Zoom, tá? Para resolver tirar mais algumas dúvidas da provinha de vocês. Certinho, gente? Um beijão. Tchau, tchau.